Olá! Vamos dar continuidade à leitura da Bíblia. Lembra que nós começamos a ler o livro de Apocalipse? E nesse momento você vai ter a oportunidade de saber o que está escrito em Apocalipse 2. O que Deus fala, nos alerta? Diz assim: mensagem à igreja de Efésios. Então essa carta foi mandada para uma igreja. Vamos ouvir. Ao anjo da igreja de Efésios escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas nas mãos direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Aleluia. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. 3. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Aleluia. 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês. E agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Ou seja, ele está falando aqui de quê? Que aquela igreja servia, sofria pelo Senhor, mas de repente algo aconteceu que entristeceu o coração do Senhor com as atitudes deles. Olha aí, vai para nós, né? Muitas das vezes a gente já tem uma caminhada longa e a gente esfria, a gente começa a fazer coisas que a gente nem percebe. Então ore sempre para que Deus lhe dê essa abertura de olhos, o que eu preciso mudar. Caminhe 40, 50, 60 anos no caminho do Senhor, sempre perguntando isso. E dando abertura para que o Espírito Santo mude, assim como ele está pedindo aqui para essa igreja, mudar, né? Porque ele diz que ele se entristece. E aí, 6. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. 7. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Olha só, antes, lá no jardim, antes do pecado, nós tínhamos esse direito de comer da árvore da vida e a gente vai ter novamente, aleluia. Por isso que seremos eternos. 8. Mensagem à igreja de Esmirna. Então você viu que essa primeira igreja, ela andava, né? Dava orgulho, mas depois ela pisou na bola. Vamos ver essa segunda, Esmirna. O que acontece com essa igreja? Ao anjo da igreja de Esmirna, escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, que é Jesus. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. 10. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenha de morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida eterna. Olha, alguns vão morrer por Cristo, né, de forma drástica. 11. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão castigos da segunda morte. Então ele fala aqui da primeira morte, o nosso corpo aqui. Tem pessoas que
que você conhece, né, que já morreram pelo Evangelho, que ainda vão morrer. Mas ele fala que a segunda morte não terão, por ter aguentado firme com o Senhor. Mensagem à igreja de Pérgamo. Vamos lá. Essa é a terceira igreja que ele vai mandar recado. Ao anjo da igreja de Pérgamos, escrevo o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Lembra a língua, né? Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando o Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse. Dizem que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Isso nunca foi de Deus, né? 15. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. 17. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o maná escolhido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece e não sei quem o recebe. Olha o prêmio que ele dá, e olha aí ele alertando, né, que vai aparecer pessoas, líderes até, que cometam coisas horríveis. Mensagem à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como fogo e os pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio, aleluia. Porém, tenho contra vocês alguma coisa, é que toleram Jezebel, aquela mulher que diz que profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhes dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu o jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. 23. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Aleluia, Jesus. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. 24. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiam esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, aguardem bem aquilo que vocês têm. Guardem bem o que vocês têm, né? Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las com barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam
o que o Espírito